eu vi um cara contando uma história que ele foi evangelizar um rapaz. Quando ele chegou na casa do cara, pelo jeito que ele conta lá, gente, é mais ou menos isso aqui, ó. Davi é o Joado do Nico, vem aqui, ó. Pelo tamanho que ela fala, 4x4 é mais ou menos isso aqui. Daí tinha um banheirinho, e uma cama no canto, uma mesinha caindo, só com 3 pernas. E o cara que estava lá dentro, o pastor que foi evangelizar o menino, quando ele chegou assim, ele falou assim: rapaz, você está vivendo aqui numa calamidade. Daí o cara pegou e falou: entra, pastor, senta aqui, vamos tomar um café. E aí, menino, sabe o que aconteceu? O pastor evangelizou o menino, tal, e falou assim: agora eu vou embora. Daí o menino falou assim: pastor, todo mundo que vem aqui, eu não deixo sair daqui sem orar. E aí ele juntou esse pastor, abraçou o pastor e começou a orar. E o pastor querendo empurrar o cara para ir embora, porque o cara ficou orando mais de 50 minutos. E o pastor querendo ir embora. E aí o pastor conta que aquele dia ele teve um encontro com Deus. Não, pensa comigo. O cara vai evangelizar um cara que está vivendo um cômodo. Se olhar pela situação do cara, não tinha praticamente nada. Agora fala para mim se esse cara aí. É o cara que comprou o ouro provado no fogo e se tornou rico, mesmo não tendo bem materiais. É ou não é? É verdade. Porque como é que eu sou rico? Quando eu estou em Deus. Aleluia. Porque se você tiver, gente, comida para você comer hoje e amanhã, você já sabe que já tem. Aleluia, Jesus. Porque, quer que eu fale uma coisa para vocês? Porque a turma, como é que fala isso? Questiona muito a questão de falar assim: nossa, fulano é importante, né? Porque ele tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Gente, importante é aquele que tem Jesus na vida. Aleluia. Glória a Deus. Isso eu falo para vocês, isso é importante. Ao contrário, a Bíblia diz que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Agora, que importância que tem um cara ímpio, cheio da gana, por exemplo? Não tem, gente. Então, quem é importante? Aquele que está em Deus. Se você estiver em Deus, você é importante. Amém? Aí fala assim, tornará rico, né? E você tornará rico, compre roupas brancas e veste-se para cobrir a sua vergonha, nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Lembra lá de Mateus 7, que a Bíblia começa assim, não julgueis para que não seja julgado. Não mede o teu irmão, porque na maneira que você mede o teu irmão, você vai ser medido. E começa lá. Aí depois vai indo, não sei se anos depois, aí fala assim, toda árvore que dá bom fruto e vai, aí fala assim, você vai conhecer a árvore pelos seus frutos. Gente, eu já falei aqui esses dias atrás. Todos nós aqui é uma árvore. Todos aqui produzem alguma coisa para Jesus. Todo mundo. Se não produziu, vai produzir. Porque todo mundo, se você se alinhar com a verdade de Deus, uma hora ou outra você vai começar a produzir. Porque Deus, ele faz você produzir. É só você querer. Porque quem tem que querer é você. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele já te abençoou. Então é você que tem que falar assim: eu quero ser uma árvore produtiva no reino de Deus. E aí, gente, essas coisas aí começam a acontecer, Aí você começa, roupas brancas é sinal de santidade. Por quê? Porque você vai se santificando na presença de Deus. Deus vai te envolvendo e você vai fazendo aquilo que eu falei lá no começo. As pessoas começam a olhar para você e falar assim: nossa, fulano é uma bênção. Tem 2 tipos, presta bem atenção nisso aqui, tem 2 tipos de intercessor. 2 tipos, é sério. Tem um intercessor que procura saber das coisas para fofocar os outros. E tem um intercessor que é procurado para saber das coisas, para orar pelas pessoas. Então, é sério, é assim, não é? Então é o seguinte: eu e você, lógico, mas quer ser procurado
Porque as pessoas vão depositar em nós confiança, porque vai ver em nós alguém que Deus está operando na nossa vida. Aleluia. Sim ou não? Sim. Então você vai ser procurado, alguém vai chegar e falar assim, ô irmão Bilu, você tem um tempinho aí, começa a conversar, a pessoa vai contar para ela alguma coisa, está se passando, ela vai falar assim, ó, estou aqui, vou te ajudar, vou orar por você, vamos junto. E ela vai se tornar o quê? Uma pessoa que ajuda a outra. Por quê? Porque Deus é na vida dela. Verdade. E assim, gente, é de todos nós. Agora, se eu procurar saber, é porque ainda Deus não está trabalhando no nosso caráter. Daí ele fala assim, ó, cobrir a sua vergonha, nudez como pior, colírio, para ungir os seus olhos e poder enxergar. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu acredito que quando nós pega a palavra de Deus, ouve, primeira coisa é ouvir, mas ouviu. Daí agora, Senhor, eu quero praticar a tua palavra, eu quero viver essa palavra. Deus vai te dar oportunidade se você bobear hoje ainda. É só você querer. E aí, gente, tudo isso que vai acontecendo aqui, ó, acontece com nós. Ó, nós começamos a enxergar no reino espiritual, enxergar coisa que muita gente não enxerga. Deus começa, através de você, capacitar outras. Aleluia. Porque, gente, Deus usa o homem para salvar o homem. E Ele quer fazer isso com nós. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu não sou capaz. Gente, ninguém é capaz. É, Jesus. Mas a capacidade de Deus nos torna capazes. Aleluia. De por mim mesmo, eu não consigo fazer nada. Mas Deus em mim já muda a conversa. Glória a E Deus. se você for olhar na Bíblia de Gênesis Apocalipse, ninguém lá fez nada sem Deus. Ninguém lá fez alguma coisa sem Deus. É, meu Pai. Teve uns que até falou, Deus, se o Senhor não ir, eu também não vou. Por quê? Porque se Deus ir com nós, gente, a vitória é certa. Pula aí, irmão. Glória a Jesus. A vitória é garantida. Aleluia. Isso aqui, ó. Eu ia falar aquela hora, mas Deus falou que eu vou deixar para trás. Ó. Quando Deus repreende, tem muita gente que fala assim, ó. Tem muita gente. Deus às vezes puxa o freio de mão da gente e a gente fala assim, ó. O diabo se levantou contra mim. A gente não consegue abrir o olho e ver que é Deus. É sério. Repreendendo a gente muitas coisas. Por quê? Porque ele nos ama. Ó, repreendo e disciplina. Tem uma tradução que é castigo, né? Repreendo e castigo. Ó, aqueles que amam. Que eu amo. Gente, nós, os nossos filhos, às vezes a gente não dá para sentado quando passa por limite. Por que a gente faz isso? Não é porque a gente ama e a gente quer ver eles indo bem. Verdade. Né? A gente senta com um filho ou com alguém, a gente senta ali 1 hora, 2 horas para aconselhar a pessoa, para a pessoa não fazer coisa errada. Agora imagina Deus com a gente. Verdade, Jesus. Né? E às vezes Deus permite certas situações, a gente fica assim, não, o diabo se levantou contra mim. Gente, Deus, Ele faz as coisas acontecer na nossa vida para nos moldar. Mas tem que ser moldado. A faculdade de Deus, todo mundo passa por ela. Até o ateu que não acredita em Deus. Todo mundo tem que passar. Vocês podem ver que coisa boa e coisa ruim acontece com todo mundo. É. Pode ver para vocês verem. O cara fala assim, comigo não, duvido. Se uma hora não chega a conta. Para todo mundo chega. Por que chega? Porque Deus é especialista em moldar aquele que Ele fez com as próprias mãos. Daí ele fala assim, ó, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Agora, vamos ser sinceros. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Agora, por que é que Deus não perdoa? Olha isso aqui, ó. Não tem arrependimento, tem remorso. Quem é que já fez uma besteira e no dia fica assim, oh meu Deus do céu, o que eu fiz? Todo mundo, né? Eu já fiz.
Não, é uma bicha. Ó, nós faz algumas coisas. Quando é no outro dia, cedo, que o sol bate no zóio, você fala, rapaz do céu, o que eu fiz na minha vida? E aí bate. Só que, gente, eu vou explicar um negócio para vocês. Se vocês quiserem ficar bravos, depois nós tomamos um café, vocês acalmam. Ó, vou falar uma coisa aqui para vocês. Tem uma palavra que nós substitui na nossa vida, porque nós é malandro. E eu vou falar qual. É sério, sabe qual? Remorso. A palavra remorso, nós substituímos ela por isso aqui, ó. O que é remorso? Remorso? Remorso é aquele negócio que nós sentimos. Por exemplo, daí eu estou conversando com a irmã Bilu falou alguma coisa para mim que eu não gostei. E aí eu peguei e falei um punhado para ela. Ela falou, irmão Ney, tá bom, eu vou orar por você, seu abençoado. E eu vou para casa, murmurando ainda. Se eu vou fortalar, vou falar um monte para ela. Estou dando um exemplo, tá bom? Só que daí eu chego em casa, aí eu vou dormir. Aí a noite inteira eu fico remoendo aquilo. Daí bate no meu coração o remorso. Daí eu falo assim, eu não podia ter feito aquilo. Eu acho que eu vou lá pedir desculpa para a irmã Bilu. Daí eu chego lá e falo, irmã Bilu, eu errei mesmo, eu estava errado. A senhora falou para mim tudo certinho, bonitinho, a senhora estava com a razão. A senhora me perdoa, ela, eu mandei, fique em paz, eu já tinha até esquecido. Aleluia. Beleza. Só que quando é no outro dia, lá vai o Ney de novo, falar para a irmã Bilu a mesma coisa que tinha falado antes. Eu me arrependi? Não, foi remorso. Eu só fiquei mal porque a minha reputação não ia pegar bem. Ou seja, o povo ia falar de mim. Falou assim, irmão Ney surgiu com a irmã Bilu é uma bênção, uma mulher de Deus, e ele ficou lá falando muito para ela. O irmão Ney é o filho do Cabum. Então ia ficar ruim para mim. Daí eu voltei lá e falei para ela, só me perdoa e tal. Agora, se eu se arrepender, de fato, se arrepender, se causar isso aqui ó, no meu coração, e eu ir lá e falar para ela assim, irmã Bilu, eu errei mesmo, só me perdoa. Ela, não aí, tranquilo, está perdoado. Eu já tinha até te perdoado, mas como você vê aqui, ó, beleza. Só que daí eu não faço mais. Porque eu me arrependi. Então, se às vezes acontecer de ter uma oportunidade de nós brigar de novo, eu vou, ó, que não vai bater aqui, ó, falar assim, você já se arrependeu desse pecado. Não faça mais. Então tem muita coisa que nós sentimos remorso. Verdade. Fala assim, eu não faço mais isso, mas tive a oportunidade. Gente, nós, o ser humano, infelizmente, ele precisa de Deus. Eu vou falar outra coisa aqui para vocês. Ó, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, quando eu me arrependo, de fato, o único que consegue me transformar para eu não fazer mais é o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que dar lugar de fato a Deus. Gente, você sabe como é que você dá lugar a Deus? Quem sabe? Se você pegar você na frente do espelho, você vai lá na sua casa, vai na frente do espelho assim, ó, olha para você mesmo, aponta o dedo assim, ó, no espelho e fala, é você mesmo, fala para você mesmo. Fala, de hoje em diante, você vai tomar vergonha na sua cara. E você vai dar lugar a Deus. Porque Deus, você falando com você, no espelho, está entendendo? Todo mundo. Você vai dar lugar a Deus, porque Deus tem uma vida abençoada para você seguir. Todo dia você fala isso cedo. Você vai dar uns tropicão, uns deslizão, mas você vai. Gente, é igual um menino gatinhando. Ele não começa gatinhando. Daqui a pouco ele não levanta, não dá uns tombos, senta a cabeça na mesa, mais de 100 mil vezes. Mas quando você pensa que ele não já está andando direitinho, dizendo das coisas, é uma coisa. Nós é menino na fé. Amém. Depois, nós vai se tornando um homem, gente mais grande. Mais... E aí, gente, a minha
convicção é que eu um dia, eu tenho essa convicção no meu coração, que eu um dia eu seja maduro, completo e sem falta de nada. É difícil? É. Mas é que é fácil. Mas eu tenho essa convicção. Então eu estou indo de passo a passo, devagarzinho, estou indo, estou pedindo a Deus. Mas tem dia, vou falar a verdade aqui para vocês, tem dia que é só o sangue de Jesus Cristo. Por quê? Porque acontece muitas coisas, só que você não pode perder o foco. Vai acontecer coisa para te tirar da presença de Deus? Vai com todo mundo. Mas a decisão é tua. É você que tem que decidir. Fala assim, ó, aconteceu uma par de coisa que hoje não me deixou contente. Amém? Amém. Você dobra teu joelho e fala, Senhor, obrigado por essa situação, porque o Senhor conseguiu me permanecer de pé. Aleluia. E aí, gente, você vai de novo na caminhada. Daqui a pouco vem outro te dar uma rasteira. Você pula para cima, cai em pé e fala, Senhor, obrigado. E você vai desse jeitinho, devagar. Não tem como ir correndo. A caminhada com Deus é assim, ó. Aleluia. É um passo após o outro, é um dia após o outro, é uma caminhada, é uma vida, Verdade. né? E aí você vai devagar, paciência, e Deus vai te abençoando a cada dia. Amém. Ó, se Deus não nos repreendêssemos, gente, nós ia fazer o que dá na teia. É sério. Você já pensou Deus pegar e olhar assim para a gente e falar assim, ó, você faz o que você quiser na tua vida. Porque tem coisa que a gente faz, vamos pegar uma pessoa que está no mundo, por exemplo. Vamos pegar a rotina do camarada. Segunda-feira, ele não vai trabalhar porque amanheceu de ressaca. Terça-feira, mas não é mais ou menos assim. Terça-feira, ele já vai pensando na sexta. Gente do céu, hoje ainda é terça-feira. Aí tá, ele vai na quarta, na quinta, na sexta ele já vai gritando de alegria. Por quê? Porque é sexta-feira. De tarde ele vai tomar uma, vai encontrar os amigos, beleza. Só que mal sabe ele que essa rotina que ele colocou em prática na vida dele, ele só está fazendo isso porque Deus permite. Porque se Deus não permitir, ele faz, ninguém faz. Então Deus está permitindo. Gente, se Deus não permitisse, e Deus entrega o cara a ele mesmo. Daí quem é teu Deus? É você mesmo. Porque você se torna dono de si. Porque daí você faz as coisas do teu jeito. Agora, quando você é guiado pelo Espírito Santo, gente, tem coisa que você pensa em fazer, daí você fala, opa, peraí, será que está certo isso? O que Deus está pensando? Você não faz, estou falando sério. Porque você tem no seu coração temor. Você fala assim, peraí, será que se eu fazer isso eu vou agradar a Deus? Se nós todos aqui, ó, parar e pensar assim, ó, no que nós fez hoje, durante o dia, e pegasse uma nota de 0 a 100, é de 1 a 10, né, hoje em dia, de 1 a 10, daí você desce a nota para você. Vamos supor que todo mundo aqui desce, eu vou pôr uma nota boa, 9, vamos pôr a 9, né? Pôr a 10 é muito, põe 9, 9, beleza, essa é a nota que eu dei para mim hoje, 9, beleza. Agora, de 1 a 10, se fosse Jesus que fosse me dar essa nota, qual será que ele me dava? Isso aí é um negócio para a gente pensar, né? Será que ele daria os 9? Eu daria 3, 2,5, 5, 6. Eu acredito que todo mundo aqui ia chegar no máximo de 6,5. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, sabe por quê, gente? Que Deus permanece fiel mesmo que nós somos infiéis. Nós somos bons em algumas coisas, somos. Mas tem coisa, gente, que nós não cede. É verdade. Pode reparar para vocês verem. Tem coisa que nós falamos assim, ó. Não. E às vezes era para dizer sim. E tem coisa que a gente fala sim e às vezes era para dizer não. Ou em outras palavras, eu quero dizer que nem tudo nós acerta.
Mas Deus não erra. Aleluia. Quando a Bíblia fala assim, ó, todos pecaram. Engraçado que lá está escrito assim, ó, todos. Lá não é assim, ó. Não é, foi uma grande maioria. Não, gente, foi tantas milhões de pessoas, não está escrito todos. Todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Ou em outras palavras, está todo mundo condenado. Então, quem é digno de honra, glória e louvor? Jesus. Meu Pai. O mérito, gente, sempre vai ser dele. Aleluia. Sempre foi e sempre vai ser de Deus. Glória a Deus. Sabe, tem hora assim que a gente fica preocupado em fazer certas coisas e a gente fala assim, ó, Senhor me ajuda, porque eu queria executar isso aqui. E aí Deus te dá sabedoria. Daí quando você vai contar para alguém, você fala, foi eu que fiz. Só que antes você fala, Senhor me ajuda. Então, quem é que foi o mérito? De Deus. Não é? E se você sabe alguma coisa, é porque Ele te deu o conhecimento. É assim, não é? Porque, gente, nós naturalmente, ó, uma pessoa que nasce, ele aprende a andar, né? Ele aprende a falar, ele aprende a correr, ele aprende diversas coisas naturalmente. Você pode ver que ninguém precisa ensinar. Pode reparar para você ver. Falar palavrão, então. Eu nunca vi escola de falar palavrão, mas eu duvido quem é que nunca falou na vida. Agora, coisas que nós deveríamos se preocupar, mas se preocupa menos. Pode reparar, gente, na tua vida. Durante o dia, você pega de cedo até a hora que você for dormir. Quando você for dormir, uns 10 minutos antes, analisa para você ver. Se você analisar mesmo, você chora. Você fala, meu Deus do céu, eu achava que eu era melhor um pouco. Mas como eu sou ruim. Por quê? Porque somos assim. E Deus, Ele quer nos fazer pessoas inteligentes. E é simples. O arrependimento é o primeiro passo. Arrependa-se. Quando o João Batista pregava a palavra, gente, ele só falava isso. Arrependeu-vos, raça de víbora. Falava ou não falava? Ele falava. E sabe o que é o curioso? Que o povo... Raça de quê? Víbora. Raça de cobra. Ó, e o curioso... E o pior, sabe o que é? É que o povo saía da sinagoga e ia ouvir ele lá no deserto. E ele só xingava o povo de raça de víbora. Arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Gente, ele só xingava o povo de, em outras palavras, sabe do quê? De pecadores. E o povo ia atrás dele para ouvir. Sabe por quê? Porque ele falava debaixo da graça e da unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. É essa a diferença. E isso que faz diferença. Amanhã ou depois pode levantar qualquer pessoa aí para pregar cheio de Deus. Gente, o povo vai querer te ouvir. Vai querer, sabe por quê? Porque se você está cheio de Deus, você causa um impacto no coração do povo. Aleluia. E quero eu falar uma coisa para vocês? Se você pode. João Batista chamava o povo de raça de víbora, sim ou não? Só que ele chamava com amor. Ele falava essas coisas, mas ele tinha amor, ele amava as pessoas. Então o que acontece? A Bíblia, vamos dizer como que a Bíblia, gente, ela não deixa você sem resposta. A Bíblia fala que o amor nunca falha. Se você um dia quiser repreender alguém, falar alguma coisa para alguém que está se extraviando, sabe? Fazendo coisa que não deve, e você ama ele, e você quer ajudar ele, repreenda em amor. Chama ele, senta, tira aí 1, 2, 3 horas do teu tempo e fale, converse e ame primeiramente. Você vai ver que a pessoa vai dar ouvido para você. Se ele não te der ouvido, toda vez que ele te ver, ele vai lembrar.
Ele fala, meu Deus, aquela pessoa ali, ó. Verdade, Ela- lembra quando não É. Aquela pessoa. Pode ver que é assim. É. Você vai lembrar porque a pessoa vai, ela está te dando um conselho bom. E aí aquilo vai te causar um impacto. E aí quando você vê ele, você vai lembrar daquilo. Quer ver uma coisa? Você está devendo para alguém. É. Não, só para vocês verem. Você está devendo para alguém. Quando você vê ele, primeira coisa que você pensa. Meu Deus. Um dia eu encontrei um cara, vou falar a verdade para vocês. Eu encontrei um cara, eu estava devendo para ele. Aí a mãe não é? Daí eu peguei, o cara me deu bom dia, o cara não me cobrou. Sabe o que eu falei pro cara? Ô, não esqueci não, hein? Aquele negócio lá, o cara falou, rapaz, não estou te cobrando. Estou te cumprimentando, como é que você está? Mas eu lembrei que eu tinha que pagar ele. E a mesma coisa, quando você recebe um conselho em amor, você vê a pessoa, você lembra. Tem uma pessoa que direto eu chamo ele para ir para a igreja. Direto, sabe? Toda vez que eu vejo ele, eu pego e falo assim, ô, vamos lá, rapaz, no culto e tal, vai conversa e ppp. Ele falou para mim que quando ele me vê, ele corre comigo. Ele falou assim, ó, é sério. Ele falou assim, rapaz, quando eu vejo você que dá para me escapar, eu faço. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu sei que você vai me chamar, vai para a igreja. Eu falei, então eu vou parar de chamar. Ele falou, não, pior que tem dia que eu fico lá em casa pensando que eu tenho que ir mesmo. Eu falei, então.